E aí galera, beleza? Professor Camacho na área, Mundo Química. A aula de hoje é sobre a continuidade de estequiometria, reagente limitante, pureza de reagente e rendimento de reação. Larga a vinheta! Hoje aprofundamos a definição de estequiometria. Vimos anteriormente que a estequiometria começa com os cálculos químicos, com a definição de mol, a definição de massa molecular, a definição de volume. Agora a gente vai aprofundar o conhecimento com outras definições da estequiometria. Presta atenção aí. Reagente limitante. O nome já diz. É aquele reagente que vai limitar a reação. Mas, professor, como é que eu vou entender e nunca mais vou me esquecer de o que é um reagente limitante? Vamos a um exemplo. Imaginem que vocês estejam no campo. Encontram no campo 2 vaquinhas e um boi. Quantos casais nós podemos formar? Claro que tu já sabes a resposta. Se nós temos 2 vaquinhas e um boi, a gente pode formar somente um casal. Ou seja, o reagente vaquinha está em excesso. Assim como essa analogia que eu fiz, na química é a mesma coisa. Nós teremos sempre um reagente que vai limitar a reação. Vamos a um exemplo. Vamos utilizar a reação de formação de água para introduzir essa definição de reagente limitante. Imagine que nós temos, então, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água. Foram introduzidas nesta reação 40 gramas de gás oxigênio, 40 gramas de gás hidrogênio. As perguntas são: quem é o reagente limitante? Qual é a quantidade em gramas do reagente que está em excesso? E, finalmente, quantos gramas de água serão formados? Vamos à resolução. Primeiramente, vamos responder quem é o reagente limitante. Para responder essa pergunta, nós precisamos utilizar as definições da estequiometria, da reação química. Pela reação química, 4 gramas de gás hidrogênio reagem com 32 gramas de gás oxigênio. Então, se nós temos 40 gramas de gás hidrogênio, nós vamos precisar de 320 gramas de gás oxigênio. Ora, nós não temos 320 gramas de gás oxigênio. Logo, o gás oxigênio, é o limitante. Mas, professor, como é que eu posso ter certeza de que o cálculo que eu acabei de fazer está correto? Vou dar uma dica. Para calcularmos quanto utilizamos de gás hidrogênio que está em excesso, vamos utilizar a definição da reação química, do cálculo estequiométrico. 4 gramas de gás hidrogênio estão para 32 gramas de gás oxigênio. Então, se utilizarmos 40 gramas de gás oxigênio, precisaremos de, fazendo a regra de 3, 5 gramas de gás hidrogênio. Ora, se temos 40 gramas de gás hidrogênio e só utilizaremos 5, 35 gramas estão sobrando, reagente em excesso. Precisamos responder ainda qual é a quantidade de água que será formada nessa reação. Então vamos lá, voltando para a reação. Nós temos então como reagente limitante o gás oxigênio, formando 2 mols de água, 2H2O. Logo, 32 gramas de gás oxigênio formam 36 gramas de água. Se temos 40 gramas de gás oxigênio, através do cálculo pela regra de 3, formamos 45 gramas de água. É muito importante lembrar a sequência de qualquer cálculo estequiométrico que envolva reagente limitante. O primeiro tópico que tu não pode esquecer nunca é: sempre faça o balanceamento da reação. Depois, tu tens que te lembrar que o reagente limitante é aquele que vai ser totalmente consumido na reação. E tu faz isso através do cálculo com regra de 3, verificando as massas que tu tens nas reações e as massas fornecidas pelo exercício.
O terceiro e último tópico é: todo cálculo é feito a partir da massa do reagente limitante. Vamos a um cálculo mais apurado, mostrando uma neutralização, que é comum aparecer em reações químicas no Enem. Vamos à reação de neutralização do hidróxido de sódio, NaOH, reagindo com ácido sulfúrico, H2SO4, formando Na2SO4, que é o sulfato de sódio, mais água. Vamos às perguntas, então? Se tivermos 20 gramas de hidróxido de sódio e 20 gramas de ácido sulfúrico, pergunta-se: quem é o reagente limitante? Quanto sobra do reagente que está em excesso? E qual é a massa de sulfato de sódio formada? Para respondermos à primeira pergunta, precisamos da reação balanceada. A reação balanceada vai nos dar, através do cálculo estequiométrico, a resposta de quem é o reagente limitante. Então vamos a ela. 2 mols de hidróxido de sódio mais 1 mol de ácido sulfúrico formam 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Perceberam? 2 mols de hidróxido de sódio para 1 mol de ácido sulfúrico. Guarda essa informação. A relação estequiométrica está clara. 80 gramas de hidróxido de sódio para 98 gramas de ácido sulfúrico. Logo, se temos 20 gramas de hidróxido de sódio, através do resultado da regra de 3, vamos ter 24,5 gramas de ácido sulfúrico necessários. Gente, nós não temos essa massa de ácido sulfúrico. Por quê? Porque só temos 20 gramas do ácido nesse exercício. Logo, o ácido sulfúrico é o limitante. Respondemos agora quanto está sobrando do reagente em excesso. Vamos utilizar novamente a definição através da reação química. 80 gramas de hidróxido de sódio estão para 98 gramas de ácido sulfúrico. Logo, se utilizamos os 20 gramas de ácido sulfúrico, que é o limitante, precisaremos de 16,3 gramas de hidróxido de sódio. Se tínhamos 20 no início da reação e só usamos 16,3, é porque estão sobrando 3,7 gramas. 3,7 gramas é a quantidade em excesso de hidróxido de sódio. Vamos verificar agora qual é a massa de sulfato de sódio formada. Vamos lá, a reação primeiro. 98 gramas de ácido sulfúrico estão para 142 gramas de sulfato de sódio. Se utilizamos no exercício 20 gramas de ácido sulfúrico, reagente limitante, através da regra de 3, vamos obter 29 gramas, aproximadamente, de sulfato de sódio. Na segunda parte da aula, vamos falar sobre rendimento. Nós sempre vamos esperar, em uma reação química, um rendimento de 100%. É isso que todo mundo espera, mas não é essa a realidade. Por vários motivos, o rendimento de uma reação nunca é de 100%. Os fatores que podem influenciar no rendimento de uma reação são, na maioria das vezes, o operador que colocou alguma quantidade errada de reagentes, o próprio reagente que não tem uma pureza elevada, ou ainda o material, a vidraria utilizada, que tem algum problema de calibração. Se o rendimento nunca é de 100%, esse rendimento vai ser teórico. O rendimento de toda a reação química, então, vai ser um rendimento real. Assim, nós podemos fazer uma regra de 3. Rendimento teórico equivale a 100%. Rendimento real equivale a X. A partir da regra de 3, tu vais descobrir sempre qual será o rendimento real de uma reação química. Vamos a um exemplo de um exercício que solicita rendimento da reação. Está aí na tela para vocês. Aqui nós temos a reação de gás oxigênio com gás hidrogênio formando água. No exercício, vocês podem perceber, foram utilizados 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio.
O exercício teve como resultado 14,4 gramas de água. Qual foi o rendimento da reação? Usando as definições do cálculo estequiométrico, percebemos que 4 gramas de gás hidrogênio mais 32 gramas de gás oxigênio formam 36 gramas de água. No nosso exemplo, no nosso exercício, nós temos exatamente metade dos reagentes. Percebam, nós temos 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio. Assim, através de uma regra de 3, vamos obter 18 gramas de água. 18 gramas de água é o rendimento teórico dessa reação. 18 gramas é a quantidade de água do rendimento teórico. Logo, 18 gramas são 100%. 14,4, através da regra de 3, vão fornecer 80% de rendimento real. Logo, o rendimento real dessa reação foi de 80%. A última definição que precisamos aprender nesses cálculos estequiométricos avançados é o cálculo da pureza. Por que calcular a pureza de um reagente? Porque nenhum reagente é puro. Todos os reagentes têm um grau de pureza e os exercícios no Enem cobram isso da gente. Vamos aprender? Vamos a um exemplo de cálculo utilizando a pureza. O enunciado deste exercício traz a ideia da decomposição de uma quantidade de minério, 1 tonelada. Esse minério, diz o enunciado do exercício, tem 80% de carbonato de cálcio. O exercício pergunta: quantos quilos serão formados de óxido de cálcio? Vamos resolvê-lo? Para iniciar a resolução, precisamos, óbvio, da reação química. Então, CaCO3, carbonato de cálcio, se transforma, produz CaO, óxido de cálcio, e gás carbônico, CO2. Se este minério tem 80% de carbonato de cálcio, nós temos 1 tonelada é 100%. 80% são 800 quilos. Esta é a massa inicial de carbonato de cálcio. Utilizando as definições do cálculo estequiométrico, percebemos que 100 gramas de carbonato de cálcio estão para 56 gramas de óxido de cálcio. Utilizando os 800 quilos de carbonato, vamos obter, através da regra de 3, 448 quilos do óxido de cálcio. E aí, cálculos estequiométricos avançados são tão difíceis assim? Claro que não. Se tu tiver na tua cabeça as definições que foram fornecidas nessa aula, tu vai acertar todos os cálculos estequiométricos no Enem. Vai gabaritar a prova de Química. Mas para isso, além de assistir a aula, além de prestar atenção, tu tem que fazer os exercícios que estão alocados ali junto à aula. Treinando com os exercícios, assistindo mais aulas, tu vai estar preparado. Ninguém vai te segurar. E tu, eu, todos nós, vamos ao topo do Enem. Estequiometria agora é barbada. Quer assistir mais aulas como essa? Cara, dá vários likes, te inscreve no canal. Mais likes, mais aulas interessantes, maior sucesso no Enem. Conta comigo sempre.